I've been deeper, but I have to stay afloat. It's not easy. Be a person you don't want. Can somebody say me other thing? Going to do. Where's the life where's my childhood? Is this called living? I don't know. Where's the life Olá! Nós estamos então iniciando o vlog de leitura da Booktubadona. Se você não me conhece, eu sou a Gisele e esse aqui é o Obsessão Literária. Eu vou deixar minha TBR aqui na descrição ou aqui nos cards, espero ter apontado certo, para vocês saberem quais livros eu pretendo ler neste vlog. Eu ouvi um amém, e como eu mostrei lá no vídeo, algumas pessoas ficaram indignadas. Sim, eu comecei a maratona lendo um calhamaço. Mas calma, gente, porque eu já estava lendo esse livro, então eu incluí ele na maratona para poder finalizar. E assim, deu certo porque eu queria ter lido pelo menos metade dele. E eu comecei a maratona ontem, né, no final, meia-noite. Hoje é dia 20, né, e deu certo, porque eu estou na página 415. E se eu não me engano, esse livro, acho que ele tem umas 780 páginas, ou seja, falta aí mais ou menos metade para finalizar. E vamos lá, então. Esse aqui, ele é o segundo livro que dá sequência à série Último dos Magos. Vou pesquisar pra ver se essa série tem nome, porque eu não lembro. Bom, aqui no Scooby tá como O Último dos Magos 2. Então acho que esse deve ser o nome da série, né? O Último dos Magos foi o primeiro livro. Foi um livro que eu gostei muito, principalmente por causa dos elementos que aquele livro contém. Como, por exemplo, lá a gente tem, assim, viagens no tempo, que eu amo tudo o que esse elemento traz, assim, você voltar no passado, mudar algo que vai refletir no futuro, isso tudo é muito legal. A gente tem também um universo ali de gangues, ladrões e assaltos, porque a gente tem parte da história que se passa na Londres de 1900, mais ou menos, e era uma Londres, assim, com muita desigualdade, né? E a gente vê a história ali mais ou menos na parte da escória da sociedade, onde existem, assim, os bairros, assim, mais com gangues, assim, com as pessoas, então, mais humildes, né? E o que que acontece? A gente tem nessa história a Esta, que ela é uma Mageu. O que que são os Mageus? São como se fossem os X-Men. Cada um é dotado, eles chamam de afinidade, que é o seu dom. Então cada pessoa tem uma afinidade diferente. Cada pessoa não, cada Mageu, porque não são todas as pessoas que detêm, né, essa afinidade, que detêm esse poder. E existe uma ordem que sempre quis controlar os Mageus e tirar o poder que eles tinham, né? E essa ordem, ela criou a Beira, que é como se fosse um muro de magia que cerca esses Mageus ali na cidade de Nova York e impede deles saírem dessa cidade, né? Se eles enfrentam a Beira, eles perdem a afinidade que eles têm, eles perdem a magia que eles têm, é praticamente fatal e são poucas as pessoas que conseguem sobreviver depois disso. E então a gente acompanha a Esta, que ela tá aqui nos tempos atuais, né? E ela precisa voltar no tempo para conseguir reunir alguns artefatos que dá o poder para a Ordem fazer o que quiser com os Mageus, né? E como os Mageus, assim, é uma espécie de pessoas que tá meio que em extinção, porque essa magia tá sendo enfraquecida por causa do poder da Ordem, ela precisa então voltar no tempo, reunir alguns artefatos para poder combater essa Ordem, então, e diminuir todo o poder que eles têm. E a Esta, ela não tem o poder de voltar no tempo propriamente dito, ela tem o poder de parar o tempo. Mas com a ajuda de um desses artefatos mágicos, que é como se fosse um bracelete, ela não consegue só parar, mas ela consegue também, então, vasculhar aí o tempo como se fosse um livro, e ela volta, então, no passado para poder fazer algumas coisas. E aí a gente sabe que vai dar merda, e aí muita coisa se desenrola a partir daí.
Acho que o que eu mais gostei também nessa história, além dos elementos que eu falei pra vocês, é que é uma história com muitos personagens. E eu amo histórias com muitos personagens, né? E assim, a autora só não joga os personagens lá. Não, alguns deles assim ganham pontos de vistas e eles são assim cruciais pra história, tanto quanto a esta e também quanto os outros personagens centrais, né? Que no caso do livro 1 é o mago, né? O último dos magos. Foi um livro ótimo, eu achei que o final foi um pouquinho caricato demais, meio assim, vilão, hahaha. Sabe quando o vilão começa a despejar tudo o que ele quer fazer, assim? Eu achei essa parte meio forçadinha. E o final, assim, eu achei que poderia ser um pouco mais fechado. Mas fora isso, eu adorei aquele primeiro livro. Foi um dos melhores livros que eu li no ano passado. E eu tava muito ansiosa pra pegar esse segundo livro aqui, até que eu vi que ele tava com algumas notas baixas. E algumas pessoas estavam reclamando desse livro, então fiquei um pouco apreensiva. Mas então, gente, aqui ó, na metade do livro, eu ainda continuo gostando muito. Eu gosto como essa autora, ela tem uma escrita que é descritiva, mas ao mesmo tempo é muito fluida. Então, gente, eu nem vi isso aqui passar, sabe? Então, é uma escrita muito gostosa. Eu acho que realmente aqui ela tá enrolando um pouquinho, mais do que o necessário, mas ao mesmo tempo ainda não estou me sentindo incomodada, sabe? Aqui tem mais personagens que ganham ponto de vista, então pra mim isso é um ponto positivo, sabe? Eu não sei até quando ela vai continuar expandindo essa história e esse universo, eu acho que ela já expandiu bastante aqui. Ainda não sei também quantos livros essa série vai ter, eu acredito que sejam 4, não tenho certeza, mas assim, até então eu tô curtindo bastante. Teve um acontecimento aqui no início desse livro que gerou muitas consequências para a história. Um acontecimento no final do último livro e um acontecimento no começo desse livro que gerou muitas consequências e eu achei interessante como isso tá refletindo para a história, sabe? Então eu continuo gostando, espero continuar assim. E assim que eu avançar mais então na leitura, eu volto para falar para vocês. Eu comecei a escutar o audiobook de Minha História, da Michelle Obama. Mas assim, eu tô bem no comecinho mesmo, acho que não compensa falar muito sobre ele pra vocês. Só que falar assim que o começo é sensacional. Eu fiquei muito impactada já pelo começo, porque ela faz uma introdução magnífica. Se você me conhece, sabe que eu sou apaixonada por introduções e aquela introdução me arrebatou, sabe? Então, apesar de estar ali no começo, nos primeiros capítulos, já é um audiobook que eu tô curtindo bastante. Então, por enquanto, é isso, gente. Volto depois, então, ou quando eu tiver finalizado esse ou outro livro, ou se eu tiver dado início a uma próxima leitura. Eu acho que esse vai ser um vlog grande, porque eu quero ler muitas coisas nessa maratona. E eu espero, então, que vocês me acompanhem durante essas leituras. Até! Bom, então, gente, essa semana chegou Coraline e chegou também O Silêncio da Casa Fria. Nossa, eu tive muita sorte, sério mesmo. E acho que tá tudo bem. Então, com o nosso plano A, vou seguir então para tentar realizar essas 2 leituras ainda dentro da maratona. Bom, gente, o começo deste vlog foi o início de um sonho que deu tudo errado. Quem então assistiu a minha TBR da maratona, da Booktubatona, sabe que uma das categorias que eu encaixei esse livro aqui era um livro que eu comprei na empolgação, mas depois eu escutei falar mal, né? Esse livro aqui é o segundo da série O Último dos Magos. E eu tinha falado pra vocês que até então tava tudo certo, porque eu tava chegando no meio da leitura ali do livro. E tava tudo bem, né? Eu tava gostando muito da história, tava num ritmo bom. Só que, agora que eu finalizei,
eu acho que faltou planejamento pra autora, porque parece que ela não soube muito o que fazer com a história, sabe? Por exemplo, a gente tem aqui muitos personagens, é uma das coisas que eu gosto dessa história, né? Só que, com exceção do arco central, dos personagens centrais, que é a Asta e o Art Dargan, o arco dos outros são muito repetitivos, sabe? Parece que eles ficam dando voltas e terminam em lugar algum. Acho que compensava ter comprimido um pouco mais o ponto de vista deles e ter deixado algo mais sucinto, não algo assim jogado e perdido como ficou. E assim, mais ou menos, faltando 30% pro livro acabar, foi onde as coisas começaram a desandar pra valer, sabe? Porque a história ela ficou muito bagunçada. Você já não sabia mais quais eram as motivações dos personagens, o que eles queriam fazer. Tava tudo muito perdido, sabe? Faltou realmente algo pra conduzir todos esses personagens, sabe? E eu não comprei o desfecho que ela criou, sabe? Apesar, assim, de defender os livrões de fantasia, esse é um livro, assim, que tem muitas partes desnecessárias aqui. Ela poderia ter comprimido um pouco mais algumas partes. E eu acho que ela começou com uma ideia e do meio pro final ela não soube mais trabalhar essa ideia, sabe? Esse é aquele famoso livro do meio, né? Eu não sei se é verdade, mas eu ouvi falar que a princípio essa seria uma duologia, mas que no meio do caminho a autora decidiu fazer uma quadrilogia. E acho que ela não soube muito bem como planejar esse livro aqui. A ideia que eu tenho é que ele é um livro bagunçado e muito desnecessário, porque olhando pra ele como um todo, poucas coisas interessantes acontecem e estava num ritmo bom. O arco da Asta e do Art estava muito bom, e de repente quando eles se encontraram com outro arco ali, foi onde as coisas ficaram realmente muito bagunçadas. Acho que ela poderia ter entrelaçado esses dois arcos antes e ter trabalhado um pouquinho mais. Acho que faltou mesmo um planejamento pra ela. É claro que eu pretendo continuar então nessa série, porque eu acho que ela é muito promissora, né? Aqui a gente tem assim uma escrita que é muito boa da autora, eu realmente gosto. É uma escrita que é mais descritiva, que é um pouco mais prolixa. Ela dá uma volta pra explicar algo, mas eu gosto disso porque ela trabalha muito bem os personagens dessa forma. Gosto muito dos personagens que ela apresentou pra nós, porque a gente tem uma grande diversidade aqui. A gente tem aqui um personagem que é chinês, a gente tem personagens negros, a gente tem uma personagem que é lésbica. Então eu gosto muito dessa diversidade que ela dá pros personagens. Acho que falta mais ela saber então pra onde ela quer conduzir essa história. Porque assim, eu realmente achei que é um livro que não nos leva a lugar algum. No final a gente tem ali uma descoberta muito interessante na última página, podemos dizer, e eu gostei bastante dessa descoberta e acho que ela poderia ter sido trabalhada melhor também. Sabe quando a gente tem foreshadowing? E aí quando tem uma reviravolta, você pensa, poxa, fez sentido? Que vai além da surpresa, sabe? Então eu gostei da surpresa, mas eu também acho que poderia ter sido trabalhar melhor. Eu dei 3 estrelas pra esse livro aqui, mas assim, em consideração aos personagens que eu adoro, mas pelo começo mesmo, porque a parte final desse livro aqui não funcionou pra mim. Eu esperava muito, muito mais, porque teve um início realmente muito bom. Aí, gente, eu também li Blood Shield, da Octavia Butler. Eu vi que a editora Morro Branco vai lançar um livro chamado, acho que Filhos de Sangue e Outras Histórias. Eu acredito que esse conto aqui, ele vai estar incluso, acho que ele é, mas na verdade o conto principal, né, que é Filhos de Sangue. E outras histórias da autora, e já fiquei muito interessada nesse novo livro. E esse daqui, gente, foi muito bizarro, porque assim, a gente tem aqui, vamos ver se eu consigo explicar, uma colônia de terráqueos, que eles chegaram no planeta e já havia uma raça habitando lá, os Tliks. Pra eles poderem conviver em paz com essa outra raça, eles meio que entraram num acordo que eles precisavam, então, meio que disponibilizar um humano para receber os ovos, então, das fêmeas Tliks. Só que eu não entendi muito bem se é um humano por família, como que funciona, porque são vários humanos, sabe? Eu acredito que seja um humano por família, então, que precisa acolher seu hospedeiro para os ovos, então, dessa raça Tlik. E aqui a gente conhece o Gun, a história ela é narrada, então, através do ponto de vista dele.
E ele nasceu e foi criado já sabendo que ele seria esse humano hospedeiro, né? Se eu não me engano, ele é de uma família com 4 irmãos, mais a mãe. E a Tlik, que vai depositar os ovos nele, ela chama Gateway, alguma coisa assim, se eu não me engano. E ela sempre foi muito próxima da família, né? Ela sempre conviveu com eles, né? Então ela é amiga da mãe, ela sempre tratou ele muito bem. A minha cabeça começou a bugar nas descrições, né? Porque é uma raça que é descrita, assim, de uma forma bem asquerosa. É como se fosse um inseto gigante, sabe? Então toda vez que chegava nas partes de descrição eu bugava um pouquinho, eu tinha que reler umas 2 vezes e tinha muitas palavras até que eu tinha que pesquisar porque eu não sabia. Todo o começo pra mim foi confuso, né? Eu não sabia se eu estava entendendo certo, mas até que a hora que você começa a pegar no tranco, você entende um pouquinho mais. Mas nas partes de descrições assim, é onde eu realmente tive um pouco mais de dificuldade, né? Então ele convive com essa raça. E pra nós essa raça, ela é meio asquerosa, né? A forma como ela é descrita é um pouco bizarro. E você começa a se perguntar como é feito, sabe, isso? Como que ele recebe esses ovos, então, dela. É uma ideia bem bizarra e que o Gun, a princípio, ele lida bem com isso, porque ele já cresceu com essa ideia. Mas começam a acontecer algumas coisas ali que deixa ele meio inseguro sobre esse destino dele, sabe? Eu não vou falar muito mais porque é um conto curtinho, ali acho que ele tem mais ou menos umas 32 páginas, então acho que se eu falar muito vai ser spoiler, mas é isso. E eu acho que o mais legal é que foi um conto bizarro, foi um conto que mexeu muito comigo. Mas assim, no final, a autora ela fala sobre o que motiva ela a escrever. E geralmente ela escreve sobre o que ela tem medo, né? E o que motivou ela a escrever foi que ela pesquisou sobre animais parasitas, esses insetos parasitas que depositam seus ovos às vezes em pessoas, sabe? E aquilo infecciona tudo. E ela achou tudo tão bizarro que ela decidiu, então foi o que motivou ela a escrever essa história. E, gente, é uma história, então, bizarra. É uma história, assim, que gera um pouco de repugnância. Mas é muito interessante ver os conflitos internos do Gun. E também como ele transmite isso pra Tlik e o relacionamento entre os dois, sabe? Eu curti muito esse conto. Recomendo pra vocês. E fiquem de olho então aí, porque Amor Branco vai lançar então esse conto e outras histórias, acho que compilado tudo numa edição só. Então por enquanto é isso, gente. Eu estou escutando ainda o audiobook da Michelle Obama. Tô passando aí já dos 50%. Assim que eu finalizar eu volto pra dar um resumo pra vocês. E como vocês devem ter visto aí, chegou Coraline. Então essa semana eu já comecei a ler. Ele parece ser um livro muito curtinho, ele realmente é. Mas eu me surpreendi com a quantidade de páginas, porque tem 223 páginas. Eu imaginei até que fosse menor. E eu acho que a essa altura do campeonato já deve ter saído um vídeo pra vocês, que é a surpresa da gente ter chegado a 1K de inscritos, que é então o sorteio desse livro. Por isso que eu não vou mostrar muito dele aqui no vlog, porque provavelmente eu já postei então um vídeo com os detalhes da edição, mas anunciando o sorteio dele então. Então não vou falar muita coisa sobre o livro, porque eu tô bem no comecinho, mas assim que eu finalizar ele também eu volto pra falar mais pra vocês. Então vamos a mais uma atualização deste vlogão. Eu deveria ter dividido ele e feito parte 1, parte 2. Eu vi que outras pessoas fizeram, mas como eu não tive essa ideia, acabou não rolando. Então ele vai ficar grandão. Espero que vocês assistam. E, gente, eu terminei então de ler Coraline, mas eu não vou falar muito desse livro porque eu acho que vocês já devem estar saturados. Por quê?
Saiu uma mini resenha misturada com agradecimento, com sorteio em comemoração aos 1000 inscritos do canal. Saiu a resenha no blog dele, resenha completa. E eu também falei bastante sobre ele no Book Haul, que saiu tudo. Vocês vão ver esse vídeo assim, saiu semana passada. Acho que tá certo. Tá saindo essa semana, mas pra vocês vai ter saído na semana passada. Deu pra entender? Mas assim, já adianto que foi ótimo revisitar essa história em formato de romance. As ilustrações de Chris Riddle também estão incríveis, estão assustadoras. É uma história muito creepy, mas que eu continuo gostando bastante. Então, se você quiser saber mais minha opinião, vai lá, participa do sorteio e também tem a resenha no blog, tá bom? Aí, gente, eu finalizei também minha história da Michelle Obama, que eu estava escutando o audiobook. E se eu tivesse esse livro aqui, eu ia estar abraçando ele agora, porque eu amei, gente. Eu acho que em tempos desesperançosos como a gente tá vivendo, é muito gratificante a gente pegar uma biografia de uma pessoa que é inteligente, que é inspiradora e que fez tanto pelas minorias, sabe? Então, eu amei acompanhar a história dela, poder conhecer as suas origens. E ela é o tipo de pessoa que ela veio de uma família muito humilde, mas que sempre apoiou as ambições dela, né? E ela sempre teve a necessidade de provar o valor dela. Ela sempre foi, assim, uma menina inteligentíssima, sabe? Que dava gosto. Ela sempre sentiu a necessidade de provar o valor dela, enquanto outras pessoas não precisam disso, né? E ela também fala sobre questões raciais, sobre questões de preconceito, racismo, o que ela precisou superar. E como ela foi uma pessoa que conseguiu, e não são todos que conseguem, o que ela fez para ajudar outras pessoas a superarem também, sabe? Então ela é o tipo de pessoa que ajudou muito pessoas negras, mulheres, outras minorias, porque ela sabe, ela sentiu na pele o tipo de dificuldade que essas pessoas passam, sabe? E além disso também, ela conta muito sobre o relacionamento entre ela e o Barack Obama, quando eles começaram então a formar família e quando ele entrou pra política. A política, que era algo que ela não era muito, mas as coisas aconteceram assim de forma tão inusitada com ele, que ela foi engolindo, e até que ela aceitou, assim, porque ele sempre foi um cara também que queria fazer diferença, sabe? E as coisas aconteceram muito rápido mesmo. E foi incrível como ela usou isso a favor dela e também conseguiu ajudar pessoas, sabe? Então eu me senti muito próxima da Michelle. Eu já admirava muito ela, mas assim, sabendo da sua história, eu admiro mais e fiquei muito feliz de ter lido esse livro. Sério, gente, que vontade de abraçar ele e recomendo assim de coração pra todo mundo. É realmente uma história inspiradora. É uma história de esperança. Eu sinto falta de acompanhar os seus relatos, saber o que tá acontecendo, sabe? Eu me aproximei tanto dela, assim, né? E acho que principalmente quando a gente escuta uma história em audiobook, a gente fica mais próxima, né? Porque tem uma voz ali. Então, eu tô sentindo falta, mas assim, maravilhoso, favoritado 5 estrelas, eu amei. E, gente, eu tô lendo, então, o último livro que eu coloquei na minha TBR, que é O Silêncio da Casa Fria. Eu tinha colocado ele e como plano B eu tinha colocado também Ecos. Se tudo der certo eu ia tentar ler os dois, mas eu sei que eu não vou conseguir, porque a gente tá quase chegando aí no final da maratona. E, gente, eu li 1/3 desse livro aqui. E até o momento estou amando. Só que eu vou deixar vocês na curiosidade, porque eu preciso saber mais sobre essa história pra vir contextualizar ela pra vocês. Eu acho que é mais ou menos assim, eu tô sentindo uma vibe meio de thriller, sabe? Como se fosse um thriller no século XIX. Mas eu quero formular melhor minha opinião sobre esse livro, mas já adianto que eu tô muito envolvida com ele e quanto mais eu leio, assim, mais intrigada eu fico e eu preciso de respostas. Tá? Mas quando eu finalizar esse livro, eu volto pra finalizar o vlog e também pra contar o que eu achei dele. Eu mostrei pra vocês, né, que vai sair então a adaptação de Fundação e eu fiquei muito feliz, gente. Eu li Fundação no ano passado, gostei muito, mas com ressalvas. E o que me fez ficar empolgada pra essa adaptação é que quem tá trabalhando na produção é a filha do Asimov. E como protagonista, como personagem principal, a gente tem ali uma mulher. Então, tipo, Asimov, por que você tá chorando? Gente, eu imagino que ele deve estar se revirando no além agora.
e só espero que ele não venha puxar meu pé à noite. Mas assim, eu amei esse trailer. Eu tô, assim, 100% empolgada pra essa série e eu nem sabia que ela tava sendo desenvolvida, sabe? Pode ser que eu tenha sabido na época que saiu a notícia, mas eu esqueci, apaguei isso da minha memória e foi uma surpresa ver o trailer e ele tá muito lindo. Vão lá ver se vocês já leram o livro ou se vocês não leram, mas eu amei esse trailer. E outra coisa também que eu gostaria de falar pra vocês é que quem tem interesse em ler The Witcher, O Último Desejo, que é o livro da saga do bruxo Geralt de Rivia, agora eu sei falar. O audiobook do primeiro livro tá disponível de graça em diversas plataformas. Tem tipo no Spotify, Play Livros, Play Store, sabe? Essas coisas. Então vão pesquisar certinho qual a plataforma que vocês preferem e tá disponível de graça. Não sei até quando vai estar disponível, mas quem quiser aproveitar. E eu ouvi esse livro no audiobook e foi uma experiência incrível. Acho que eu não teria gostado tanto dele se não fosse o audiobook, porque a narração é realmente muito boa, então super recomendo aí pra quem quiser começar essa série. Então por enquanto é isso, gente. Estamos quase chegando no final da maratona, no final do vlog também, e assim quando eu terminar esse livro lindão, eu volto pra encerrar o vlog pra vocês, tá bom? Ai, gente, e eu gostaria de fazer uma observação muito interessante pra vocês, né? Eu ainda não acabei, ó, estou quase lá, mas algo muito legal sobre essa edição é que quanto mais eu leio ela, mais eu admiro essa capa, porque tudo aqui faz muito sentido, sabe? Os ícones não estão aqui só pra compor a capa e deixar ela bonita, mas cada iconezinho, assim, o passarinho, a tesourinha, cada coisinha que tá aqui, ela tem um significado. E se ainda não tem, pode ter certeza que vai chegar um momento em que ela vai fazer sentido. Então, assim, eu tô apaixonada por essa edição. É muito, muito linda. Eu acho muito legal, sabe? Quando tem todo esse envolvimento, você viu que a edição foi feita com muito carinho, muito capricho, sabe? Só uma observação mesmo. Olá, vamos então à conclusão deste vlogão. Eu não faço a mínima ideia do quanto vai ter esse vlog, só sei que ele vai ficar enorme. E vamos então falar sobre a minha última leitura. Hoje é um dia depois então da gente ter finalizado a MLI, ou a Booktubatona, né, que foi a maratona de inverno. E, gente, acho que uma coisa muito legal que eu quero compartilhar com vocês é que ontem eu finalizei certinho esse livro e eu fiquei muito feliz de ter concluído a TBR que eu me dispus a fazer. E acho que é legal também porque eu vi que eu me conheço bem, eu conheço os meus limites, sabe? Apesar de ter aí me empenhado em ler mais do que o natural nesses últimos dias, eu vi que foi uma TBR, assim, possível de ser concluída, né? Nada muito, assim, fora do que eu conseguiria fazer. Então eu fiquei feliz, assim, por essa autodescoberta. Consegui concluir a TBR, o que é difícil, né? Porque geralmente a gente fura ela, ou assim, dá vontade de ler outras coisas no meio. Mas eu coloquei livros que eu estava muito afim mesmo de ler. Então, falando sobre esse último livro aqui, gente, tem algumas curiosidades muito legais que eu quero compartilhar com vocês com relação a ele, porque eu comecei a fazer a leitura de A Paciente Silenciosa no final da semana passada, né? E é uma leitura em conjunto. E eu encontrei muitos paralelos com essa história aqui, né? Que eu acho que vale a pena compartilhar. A gente tem, a princípio, duas pacientes que são acusadas ali de assassinato e as duas não falam, né? Uma ali, eu não sei se é um trauma ou se ela não fala por opção. E aqui eu acho que é mais por questão de trauma mesmo do que saúde física, né? Acho que foi o que deu pra perceber aqui. Então as duas estão internadas, sendo acusadas de assassinato, elas não conseguem falar. E tem ali um médico e, no caso da Paciente Silenciosa, um terapeuta
que ali parece que tem intenção de ajudá-las. Então eu achei assim, muita coincidência, sabe? Começar a ler esses livros ao mesmo tempo. Comecei esse aqui um pouquinho antes e depois veio a Paciente Silenciosa e eu consegui enxergar esses paralelos entre as duas histórias, né? E sobre esse livro aqui também, eu recebi um comentário num dos últimos vídeos que é muito legal, que resume muito bem essa experiência, né? A Giovanna Formiga respondeu assim: começar a ler um livro sem ler sinopse é muito divertido. Você vai descobrindo informações básicas sozinha e isso é muito legal. E é isso, gente. Eu comecei a ler esse livro sem saber nem qual gênero ele se tratava. Então, a princípio, eu imaginei que fosse um romance histórico. Depois eu falei, não, isso aqui é um thriller. E ali pra metade do livro, eu vi que eu tava diante de uma história de terror. Então, assim, imaginem só a minha descoberta. E eu fiquei chocada, gente, porque se eu soubesse que era uma história de terror, talvez eu não teria encarado ela agora. Mas assim, eu fiquei feliz porque é uma história muito intrigante, é uma história com muitos mistérios. É uma história, assim, que me deixou com muito medo. Eu achei horripilante, mas assim, eu não sou muito parâmetro, gente, porque eu sou fraquinha pra esse tipo de história. E, gente, esse livro aqui, ele é ambientado, então, no século XIX. E a gente acompanha a Elsie, que é ali uma recém-viúva. Ela, assim, que sempre batalhou muito pra ter as coisas na vida dela. Ela ali é meio que a herdeira / sócia de uma empresa de fósforos, né, ao lado do irmão mais novo. E ela perdeu os pais quando ela era muito jovem. E ela meio ali que pegou a responsabilidade, então, tanto de tocar a empresa quanto de cuidar do irmão. Então ali ela sempre teve boas condições, mas ela teve que lutar muito pra isso, colocar a mão na massa, né? E assim, quando ela imaginou que esse era o lugar dela, né, ficar sempre ao lado do irmão e cuidar da fábrica, ela conheceu então o marido dela, que é o Rupert. E ele também, que era mais velho, ela tem, assim, seus 30 e poucos anos, ele já tem seus 40 e poucos anos. Então surgiu algo especial entre eles. E eles se casaram. Tinha tudo, assim, pra ser um relacionamento muito interessante entre eles. Tinha tudo, assim, pra ela gostar dele, amar, passar a amar ele de verdade. Só que não deu tempo, né? Porque em pouco tempo ele faleceu. Mas a Elsie, ela ficou grávida, né? Então, além de viúva, ela está grávida do Rupert. E ela teve que se afastar da sociedade porque ela tem ali uma posição social que era considerada baixa, né? Quando se compara com a de Rupert, né? Porque eles tinham uma posição... Porque nessa época, a pessoa que batalha pra ter as coisas que tem, elas não eram muito valorizadas, né? E as pessoas iam desconfiar, então, que essa morte precoce dele tinha alguma coisa a ver com esse casamento e esse filho que ela teve, assim, tão rápido. Então, o irmão, assim, pra evitar o falatório, ele quis, então, que ela ficasse reclusa numa das casas, então, do Rupert, que é uma casa, assim, bem afastada e num vilarejo, assim, que parece que é bem pacato, assim, bem humilde mesmo. Então, a gente passa a acompanhar a Elsie no momento, então, que ela chega na ponte, que é como chamada essa casa. Ela mais a Sarah, então, que é uma prima bastante distante do Rupert, mas ali acho que é a única pessoa da família que tinha sobrado dele. E elas vão passar aí um tempo nessa casa, vão velar também o corpo do Rupert. Então, assim, a Elsie, ela tá bem abalada com a situação, porque ela imaginou que agora a vida dela finalmente fosse mudar e foi totalmente o contrário do que aconteceu. E aí a gente passa a acompanhar ela, assim, nessa casa, que é uma casa muito sinistra e que começa a revelar alguns segredos aí no decorrer da história, né? E acho que vale dizer também que a Elsie é uma personagem um pouco difícil a princípio. Ela tem uma personalidade, assim, muito forte. Mas com o tempo eu fui gostando muito dela, sabe? Fui me apegando bastante à personagem. E eu acho que a autora, ela trabalha muito bem os mistérios, sabe? Ela vai entregando as coisas aos poucos pra gente tentar descobrir o que aconteceu com essa casa, o que há nessa casa, o porquê de tantos mistérios, o porquê de tantos acontecimentos, assim, obscuros que acontecem lá, sabe? E a gente começa a ver isso através do olhar da Elsie. E tem histórias dentro de histórias também aqui nesse livro. Tanto é que a própria Elsie, ela tá então internada no hospital depois de um incêndio em que ela ficou assim bastante debilitada. Então ela começa a lembrar pouco a pouco então de tudo que aconteceu a partir da morte do Rupert, né? E depois que eu finalizei a leitura, eu fui ler então
a contracapa, porque eu não leio sinopses, né? E muito legal, assim, que fala exatamente sobre o que é esse livro, né? O Silêncio da Casa Fria é uma história sombria, sinistra e gelada. Uma verdadeira homenagem aos romances góticos clássicos que tanto amamos. Com maestria, a autora nos mostra que algumas portas devem permanecer trancadas. E é isso mesmo, gente. Assim, ela resumiu muito bem sobre essa história. Eu até assim fiquei surpresa quando eu descobri que ela foi escrita, acho que em 2018, se eu não me engano, porque eu esperava que ela fosse mais antiga, mas eu gostei muito, assim, da ambientação, gostei muito das personagens femininas dessa história e, assim, como elas enfrentavam, sabe, o machismo daquela época. E às vezes tinha que engolir muito sapo, sabe, apenas por ser mulher. Então eu gostei muito, sabe, de toda essa atmosfera, toda essa ambientação. Gostei muito dos personagens. E é uma história que ela cresce muito no decorrer das páginas. E a última página, gente, eu quis gritar. Eu fiquei assim, não pode ter acabado, gente, eu quero mais, eu preciso de mais. Não pode ter acabado desse jeito, sabe. Eu fiquei assim, imaginando um filme sobre essa história, porque eu acho que seria perfeito, sabe. Então foi, assim, uma grata surpresa, um livro de terror aí que acabou se infiltrando entre as minhas leituras. Eu não esperava gostar tanto desse livro, gente. Foi, assim, uma experiência horripilante, mas ao mesmo tempo muito boa. E nós ficamos por aqui, então. Eu espero que vocês gostem desse vlogão, espero que vocês tenham gostado de me acompanhar aí cumprindo a minha TBR, então, da maratona. Me contem aí se vocês gostam desse tipo de vlogão, se vocês preferem vlog um pouco mais curtinho. Eu tenho meu limite ali, eu costumo fazer vlogs de 20 minutos e este eu acho que vai ultrapassar um pouco, mas tudo bem. Mas deixa aí um feedback sobre o que vocês acharam, então, tanto do vlog quanto das minhas leituras. Gente, eu amei participar dessa maratona, foi incrível, conheci vários canais, sabe, senti a comunidade mais unida e, assim, tô muito ansiosa pela próxima Booktubatona, então. Espero muito que vocês tenham gostado e se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações. Deixa também o seu like se você gostou desse vídeo e compartilhe com os amigos. Até o próximo!